Fala galera, eu sou o arquiteto Lucas Scaravelli e você está em mais uma aula do Me Explica BIM. O meu input do meu projeto executivo é o meu projeto básico mais a compatibilização, ou seja, é o meu modelo compatibilizado final. E o que é o meu output? São pranchas, é um modelo 3D final, federado, são planilhas, dados, database e detalhamentos. Então, todo o material que vai para a obra, para a execução, ele vai aparecer no meu projeto executivo. E aí, o que vai na minha prancha? Desenhos, né? Plantas baixas, plantas de vedação, plantas de drywall, detalhamento de montantes, detalhamento de A, B, C e D, planilhas, legendas, informações de acabamento de ambientes. Então, tudo isso tem que estar na minha prancha. Por quê? É muito mais otimizado para a equipe de obra que todas as informações daquele pavimento estejam na prancha. Por mais que a gente vai entregar um modelo 3D, por mais que a gente vai entregar os dados, as planilhas e tudo mais, e por mais que a gente vá fazer uma apresentação de projeto mostrando o que tem em cada coisa, quando você está na 16ª laje de um prédio, onde você tem um escritório lá no térreo, onde você não tem, sei lá, o elevador está sendo utilizado, o elevador da obra está sendo utilizado para fazer movimentação de insumos que estão chegando na 18ª laje. E aí você precisa de uma informação rápida para tirar uma dúvida. Se ela não estiver na prancha, isso vai atrasando a obra, entendeu? Então, o máximo que as informações estiverem na prancha daquele pavimento é melhor. Vamos dar um exemplo. Eu vou ter a minha planta de arquitetura, certo? Aqui o selo, então vamos lá, selo, tabela de revisões. E aqui eu vou ter a minha planta baixa do meu pavimento, certo? Vamos fazer um núcleo aqui, elevador, escada, aqui uma unidade, aqui outra unidade, aqui outra, fechou, tá? Vamos supor, aí não custa nada pra gente, como a gente está usando o BIM e a gente tem a capacidade de extrair todas as informações, eu já colocar uma tabela de esquadrias deste pavimento, eu já colocar uma tabela de quantidade de alvenarias desse pavimento, de contrapiso desse pavimento. Então, todas as informações pertinentes a esse pavimento, elas têm que estar nessa prancha, para que a equipe de obras tenha as condições necessárias para tocar esse pavimento, tá? E aí, claro, eu vou ter informações duplicadas, como por exemplo, quando eu fizer uma prancha de vedações, né? Alguns chamam de prancha de alvenarias, a gente chama de vedação porque não necessariamente a gente vai usar alvenaria, né? Pode ser drywall, pode ser paredes de concreto, pode ser, enfim. E aí, nas nossas pranchas de vedação, a gente está com o cálculo das vedações. Aí não é interessante para a gente, numa prancha de acabamentos, eu ter quantitativo de alvenarias. Mas é interessante que na prancha de arquitetura eu tenha todas as informações. Eu tenha, por exemplo, indicado, e aí pode ser de maneira de texto, né? Indicado onde eu tenho, por exemplo, as ventilações permanentes das minhas cozinhas ou das lavanderias, onde estão os meus dispositivos de queima a gás, certo? E aí referenciar, por exemplo, a prancha do preventivo de incêndio, que é onde vai estar o detalhamento específico de instalação daqueles elementos. Ou então referenciar a prancha de esquadrias, certo? E então tudo isso, como a gente tem toda essa informação no nosso modelo 3D, não custa nada a gente criar informações separadas daquele pavimento em específico. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem vários clientes quando a gente trabalha com edifícios verticais e principalmente na incorporação imobiliária, tá? Então, o meu primeiro cliente, que a gente trabalha com ele lá na fase lá atrás, ele é o comercial. Esse é o setor da incorporadora que vai verificar o produto, ele vai validar o produto e vai lançar o produto no mercado. Então, para esse cara, eu tenho um tipo de apresentação, né? Vamos chamar de 01, onde eu vou apresentar as plantas das unidades, onde eu vou apresentar
talvez as pranchas de garagem, porque para ele é interessante saber, né, qual vaga ele vai estar ofertando para qual cliente. O meu segundo são os parceiros / demais projetistas. Estou falando do ponto de vista de um escritório de arquitetura, né? Então, o que a gente entrega para os outros projetistas? É um modelo? É as plantas em pavimento, de cada pavimento em AutoCAD? É como que esses parceiros trabalham? Claro, eu tenho todas as definições do que vem do BEP, mas eu tenho que entender que cada um desses stakeholders, eles recebem informação, às vezes eles estão recebendo a mesma informação, só que eles recebem de maneira diferente. Tá? Então aqui eu tenho uma entrega 02. Terceiro, as engenharias de obra. Como eles vão receber essa informação? Que informações eles precisam? Eles precisam saber da área do apartamento? Precisam. Eles não precisam saber de detalhes comerciais que não vão influenciar na execução de obra. Então, eu estou vendo a mesma coisa de maneiras diferentes. O quarto, compras ou suprimentos. O que eu entrego para esses caras? Eu entrego a mesma coisa que vai para o projeto executivo? Não necessariamente. Eles estão muito preocupados com isso aqui, com as tabelas, com os dados. Quanto eu vou ter de alvenaria? Qual a especificação do tijolo? Quanto eu vou ter de volume de concreto? Do ferro, etc. E aí sim, para título de dúvidas e tudo mais, às vezes o modelo 3D e as planilhas ajudam muito mais do que as plantas cotadas e tudo mais. E aí a gente tem ainda um possível quinto setor, que seria o setor de marketing. Na maioria dos casos, o setor de marketing, ele está junto do setor comercial. Então, tudo aquilo que eu entrego para o comercial, ele já alimenta o marketing. Mas existem alguns casos em que o setor de marketing pede algumas visualizações diferenciadas para ações de marketing. E aí eu posso ter um quinto entregável aqui, que seria para uma ação de marketing específica, alguma coisa assim. E aí é interessante que, com base em tudo isso aqui, eu entenda a capacidade que a gente tem na mão quando a gente trabalha com uma metodologia consolidada, com uma metodologia que não tem limites, né? Porque qual que é o limite que eu tenho no BIM? Eu não tenho limite de dados que eu possa imputar, eu não tenho limite de coisas que eu posso fazer com o modelo. Eu só tenho que saber como trabalhar, o que entregar para aquele quem eu estou entregando, tá? E como eu vou entregar isso. Só recapitulando aqui, então, as pranchas, modelo, planilhas, dados e detalhes. E aí, com isso, a gente finaliza o nosso ciclo de entrega do projeto executivo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido as fases de projeto e o mais importante é entender o que a gente está entregando em cada fase, porque dessa maneira a gente consegue otimizar os nossos fluxos de projeto, a gente consegue melhorar os nossos entregáveis e aí o nosso cliente fica cada vez mais satisfeito e a gente consegue também progredir para alcançar voos maiores, ter menos dores de cabeça e utilizar melhor as ferramentas que a gente adquire, tá bom? E não se esqueçam de deixar as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, tá bom? Dessa maneira vocês ficam sabendo das nossas próximas aulas e também das novidades do que vem por aí. E se você não sabe como começar o seu projeto de obras verticais, segue a gente lá no Instagram. Lá a gente tem um link para download do nosso template de obras verticais. Valeu, até mais!